todos, a paz do Senhor, que a graça de Deus seja sempre constante em sua vida, que ela sempre esteja aí em seu coração, em sua vida, regendo tudo aquilo que diz respeito a você. Estamos aqui para mais uma de nossas aulas, nossa Escola Bíblica Dominical, revista Juvenis, esta revista aqui. A faixa etária dela é entre 15 e 17 anos. E hoje nós estamos indo para a nossa aula de número 5. Nós estamos estudando a respeito de Jesus e o reino de Deus. Essa daqui é a nossa revista. Se você tem ela aí, pode, por favor, abri-la e acompanhar a nossa aula de hoje. E o tema de hoje é um tema bastante interessante e bastante desafiador. É o tema que fala a respeito de amar o próximo. O tema de hoje é ame a Deus e ame o próximo. E quão complicado é amar o próximo, o quão complicado é nós dizermos que amamos a Deus e vivermos de acordo com a vontade dele. Nós hoje iremos refletir e discutir à luz da palavra de Deus sobre essa relação de amar a Deus e de amar o próximo. Como que se dá isso? Como que Jesus, por qual motivo Jesus ele veio aqui na Terra e viveu como ser humano? Isso tem a ver totalmente e estritamente com o amor. E nós iremos estudar sobre esses temas que são bastante relevantes. E nós já aproveitamos esse momento para pedir para que você se inscreva em nosso canal, compartilhe esta aula, dê like no vídeo e assim, com certeza, esta aula alcançará outras pessoas que também irão aprender a respeito de amar a Deus e amar o próximo e amar aquele que está do nosso lado. Então, o tema da nossa aula é ame a Deus e ame o próximo. E os objetivos que nós temos com esta aula de hoje é apontar a centralidade do amor no Evangelho, mostrar que o Evangelho ele é todo centrado no amor. Ele é escrito para revelar o amor de Deus, o amor de Jesus à humanidade, a graça de Deus, a graça salvadora de Deus, que é manifesta através do amor. O amor de Deus, na verdade, ele se manifesta através da graça, esse favor não merecido de Jesus por nós. Também relacionar a lei, Cristo e o novo mandamento. Vamos ver como que era a ideia, a relação do homem no Antigo Testamento, como que a lei servia, como que a lei funcionava no ser humano no Antigo Testamento, como que ela fazia essa ligação entre o ser humano e Deus. Nós iremos ver essa relação, iremos ver ela em relação a Cristo e também qual é o novo mandamento. A lei ela tem seus muitos preceitos, mais de 600 mandamentos existem aí, são preceitos que estão escritos na lei. Vamos ver como que Cristo ele resumiu tantos mandamentos dessa forma. Nós iremos estudar sobre isso também e também expressar a importância do amor ao próximo. Talvez esse seja aí um dos desafios mais sérios que nós temos que lidar, que é o amor ao próximo, mas nós nessa lição iremos aí ter a luz, Vamos ter a iluminação do Espírito Santo para que possamos compreender e entender como que nós vamos amar o próximo de forma verdadeira. Amém? Então, a nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em João, capítulo 15, versículo 12. Desculpa, nosso texto áureo. Nossa leitura bíblica em classe é outro texto. O nosso texto áureo está em João, capítulo de número 15 e versículo de número 12, que diz da seguinte maneira: O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Olha que versículo poderoso e forte. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Quem falou isso foi Jesus, e nós sabemos exatamente como foi que ele nos amou. É algo muito sério nós amarmos também da maneira que ele amou.
mas é necessário. A nossa vida cristã, a nossa vida com Deus, ela é totalmente baseada no amor, precisa ser baseada no amor. Se não está, convido você a estudar conosco e, com a graça do Espírito Santo, com a graça de Deus, você viver e partir a viver esta comunhão em amor. Amém? Então, vamos, sem maiores delongas, vamos adentrar aqui a nossa lição para que nossa aula não se estenda muito. Pois bem, por que será que Jesus, como já no início eu falei, por que será que Jesus ele se entregou por nós? O que motivou Jesus a fazer isso? Foi justamente o amor. O que motivou Jesus a se entregar por nós foi justamente o amor ao próximo, o amor a mim, o amor a você. E é tão incrível que ele se deu sem ao menos nós o conhecermos. Antes mesmo de nós o conhecermos, ele já estava ali na cruz se entregando por todos nós. Isso de fato é amor verdadeiro. E nós iremos entender que esse amor ele é extensivo a nós, ele é compartilhado conosco para que nós também possamos amar de forma semelhante, de forma verdadeira, o nosso próximo, o nosso semelhante, aquele que está aí do nosso lado, que muitas das vezes nós nem o conhecemos. Então, a nossa leitura bíblica em classe se encontra em Marcos, capítulo de número 12, Marcos, capítulo 12, e versículo 28, vamos ler até o 34. Marcos, capítulo de número 12, do versículo 28 até o versículo 34, que diz da seguinte maneira, versículo 28. Aproximando-se dele um dos escribas, que os tinha ouvido disputar e, sabendo que eles tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Que pergunta mais interessante. E Jesus respondeu-lhes: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vou repetir mais uma vez. O segundo mandamento é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Observe que aqui fala estes, mas está falando de amor, tá? Versículo 32. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade dissestes que há um só Deus e que não há outro Deus além dele. Apenas um. E que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Ou seja, aquele escriba, aquele camarada que conhecia bem da lei, porque o escriba, se você não, a nível de curiosidade, o escriba era, digamos assim, era a pessoa responsável por transcrever a Torá, as escrituras que eles tinham na época. Não existiam impressoras como nós temos hoje. Nós estamos falando aí de mais de 2.000 anos atrás, na época de Jesus aproximadamente 2.000 anos. Então não existiam impressoras, então os escribas eles copiavam todo o texto bíblico, e de tanto eles copiarem o texto da Torá, eles conheciam, eles sabiam muito a respeito da lei, que eles se tornaram e passaram a ser considerados como doutores da lei, porque eles tinham ela praticamente decorada em suas cabeças, né, em suas mentes, né? Então era pessoas que tinham muito conhecimento da lei. Pois bem, versículo 33. E que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Versículo 34. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhes: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Observe que aqui Jesus, ele deu uma resposta para um sábio, e aquele sábio correspondeu.
ele concordou, ele compactuou com uma resposta de Jesus a respeito do amor. Aquele sábio que sabia que a lei falava daqueles sacrifícios, vários e vários sacrifícios por pecado, por culpa, sacrifícios diários, sacrifícios anuais, semanais, era sacrifício para tudo quanto é que você possa imaginar. Mas aquele homem ouviu de Jesus que bastava amar a Deus em primeiro lugar, com todas as nossas forças, com todas as nossas energias, e o próximo como a nós mesmos. Isso era o suficiente e disso dependia toda a lei. Aquele homem compreendeu isso. E é isso que o Espírito de Deus, e é isso que Deus, o Espírito Santo, ele quer que você e eu compreendamos. É isso que nós temos como principal objetivo nesta aula, que os nossos alunos, que você, que eu, possamos compreender que a lei de Deus ela é baseada completamente nesse amor verdadeiro e que esse amor verdadeiro nós precisamos viver ele, vivenciá-lo ele, pôr em prática. E nós iremos ver que o amor ele é algo que é mandado, é uma ordem, não é algo por acaso, como é tido por aí, né? Amor é algo que acontece, né? Principalmente as pessoas mais jovens, né? Você adolescente, principalmente, nossa, eu me apaixonei, eu estou amando alguém. Isso é por acaso, no coração ninguém manda. E eu falo para você, sim, o coração ele é treinado e você deve amar as pessoas nas quais você olha para elas, de forma cuidadosa, que você determina ou que você escolhe amar. Então, faça boas escolhas em sua vida. Vamos entrar na nossa lição propriamente dita. Nosso primeiro tópico aqui é Jesus e a lei de Deus. Como que era essa relação de Jesus e a lei de Deus? Na nossa leitura bíblica aqui em classe, nós já temos aí um panorama geral de como que Jesus ele compreendia a lei, como que a lei de fato era e o que resumia toda essa lei. Nós iremos perceber que a lei ela é muito importante e porque muitas pessoas erroneamente compreendem que o período da lei, a lei que está escrita no Antigo Testamento, né, lá em Levíticos, Deuteronômio e por aí vai, é uma lei ultrapassada e não é. As leis morais que existem lá, as ordenanças que existem lá para várias etapas da vida são bastante importantes e você vai perceber que em Jesus tudo isso foi cumprido e não foi nada esquecido. O próprio Jesus fala que passará os céus e a terra, mas nenhum tio da letra passará, ou da lei passará, né? Então, ela permanece. A lei de Deus, ela é eterna, porque ela foi feita para o bem do homem, não para puni-lo. Nós iremos discutir mais sobre isso um pouco mais à frente. Louvado seja Deus. Vamos aqui. Então, Jesus e a lei. O homem, na época do Antigo Testamento, a maneira que ele tinha de se relacionar com Deus era através da lei. A lei, com as suas muitas ordenanças, ela falava e determinava o que o homem deveria fazer, como que ele deveria fazer, quando deveria fazer e por que deveria fazer. E as pessoas faziam e tinham aquilo, e era a maneira na qual elas conseguiam ter contato com Deus, conseguia manter contato com o Criador. Era o relacionamento que na época, e começou a ser compreendido de maneira errada das pessoas, era o relacionamento basicamente do eu mando e você obedece. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, então eu mando e você tem que me obedecer. E as pessoas faziam aquilo. Era o tipo de relacionamento, né? As pessoas estavam compreendendo, não era a vontade de Deus, entenda isso. A vontade de Deus não era que as pessoas tivessem essa compreensão a respeito da lei, de que eu tenho que obedecer à lei porque é Deus que está mandando. Não, nós vamos entender que a lei ela é também baseada em amor. A lei ela não é baseada em um Deus que simplesmente, né, tirou do sovaco lá e criou uma ordenança porque quer que o homem faça desse jeito, porque não tem sentido nenhum. Não, existe razão para cada mandamento na lei e é muito claro. Se você for ler o livro lá de Levíticos, você vai perceber, Deuteronômio, você vai perceber o que de fato, a importância que existia
nas ordenanças lá, inclusive em relação à tecnologia. Muitas ordenanças que existiam na época era para preservar a saúde das pessoas, porque não tinha a tecnologia que nós temos hoje, que mantém tipo o saneamento básico, e toda a questão de higiene, que a tecnologia ela nos ajuda a viver de maneira que nós nem percebemos. Isso naquela época não existia. Então, Deus ele tratava as situações nos mínimos detalhes para o próprio bem do povo. E nós vamos fazer comparações aí mais próximas, né, do que nós vivemos hoje e que também as pessoas não compreendem. Então, o relacionamento de Deus com o homem, ou do homem com Deus, se dava a partir da lei, a partir dele obedecer aquelas várias ordenanças que estava lá imposto. E Paulo, ele fala algo interessante. Paulo ele diz assim, vamos ler Gálatas capítulo 3, do versículo 23 ao versículo 25. Vamos aqui pegar Gálatas. Se você está aí com sua Bíblia, por favor, abra ela. Gálatas, capítulo de número 3. Gálatas é um livro tão pequeno, né? Versículo 23. Vamos ler aqui do 23 ao 25. Diz assim o texto: Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei. Antes da fé, né? Do conhecimento de Jesus, tá? E encerrados para que a fé que se havia de se manifestar. Ou seja, estávamos guardados e mantidos, aguardando a fé que seria manifesta. De maneira que a lei nos serviu de tutor, ou seja, a lei elas nos instruiu, nos resguardou, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos mais debaixo da tutoria da lei. Esse é o texto de Gálatas. E é interessante que Paulo que está falando isso, ele deixa isso claro, que a lei ela serviu ela nos serviu, digamos assim, de ponte, ela nos conduziu até Cristo. Isso pensando aí no Antigo Testamento, nas pessoas que viveram naquela época. Porque naquela época as pessoas não conheciam Jesus. Eles não tinham noção de Jesus Cristo ainda. Tinha noção de Deus, obviamente, mas não do Filho de Deus, de Jesus. Até mesmo porque Jesus não tinha nascido, então as pessoas não conheciam ele. Então a maneira que as pessoas tinham de buscar a Deus era através da lei. E a maneira que Deus tinha de se relacionar com as pessoas, que as pessoas naquela época, se você ler os textos antigos, você irá perceber que eram pessoas muito rústicas na compreensão das coisas. Tanto é que a carta de divórcio, por exemplo, é um tema que Jesus disse que foi dada, foi permitida por causa da dureza de coração do homem, né? E eles compreenderam a lei de maneira tão errada que para eles era vingativo. Se alguém me bateu, eu tenho que revidar da mesma forma. Coisa que Jesus passou uma nova compreensão. Se alguém te bateu do lado direito, oferece-lhe o esquerdo. Foi essa a compreensão que Jesus passou. Então o apóstolo Paulo aqui fala que a lei ela serviu para nos conduzir, para levar o ser humano, para mostrar para o ser humano o que era certo e o que era errado, até Cristo. E quando Cristo veio, aí não precisou mais desse tutor da lei, porque Cristo veio e cumpriu toda a lei por nós. O interessante é que o ser humano na época da lei, ele simplesmente começou a ser alguém que só seguia a lei, mas não tinha mais o sentimento de agradar a Deus por amor. Mas ela teve essa importância vital. Ela mostrou para o ser humano o que é certo e o que é errado. Só que nessa de mostrar para o ser humano o que é certo e o que é errado, a lei moral, digamos assim, né, propriamente dita, na verdade, essa lei moral, ela apontou para o homem o que é certo e o que é errado, e ela foi conduzindo o homem dessa forma até Cristo. Agora o homem, quando conhece a Cristo, ele tem noção do que é certo e do que é errado. Só que ele é incapaz, quando ele olha para todas as ordenanças da lei, e tudo que é pecado e tudo que desagrada a Deus, ele consegue enxergar, olhando para a lei, que ele é incapaz de conseguir cumprir a lei. E nós iremos ver como que isso foi resolvido mais para frente. Em Jesus, a lei não foi negada, mas sim cumprida definitivamente. Romanos capítulo 10, vamos ler Romanos capítulo 10,
Vamos ver aqui. Romanos capítulo 10, versículo 4. Romanos 10 e 4 diz da seguinte maneira: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todos aqueles que nele crê. Paulo aqui está falando para os romanos. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todos aqueles que nele crê. Observe que o homem olha para a lei e a lei está falando, olha, isso é errado, isso é errado, isso é errado, você tem que fazer isso, aquilo e aquilo outro. O homem olha para a lei e ele sabe agora como que ele pode se achegar para Deus. Só que ele percebe pela lei que ele é incapaz, ele não tem condições morais e espirituais de cumprir tudo aquilo como tem que ser para se já chegar de fato para Deus. Mas em Cristo, a lei, ela foi muito valorizada, porque ela foi integralmente cumprida. Jesus, ele cumpriu a lei toda, em substituição a todos nós. Isso é incrível, lindo e maravilhoso. Só que as pessoas na época da lei, como nós estamos falando aqui da lei, elas começaram a ter uma compreensão deturpada da lei e começaram a cumprir a lei religiosamente. Eu falei para você que as pessoas estavam tendo a lei era para manter um relacionamento entre o homem e Deus, um relacionamento de amor. Só que o homem começou agora a cumprir a lei de maneira religiosa ou de maneira arbitrária, obrigado. Quer ver um exemplo? Quem anda de moto, principalmente, né, dá aquela adrenalina, acelera a moto e aquele vento batendo lá no capacete, se levanta a viseira e é muito gostoso. De fato, eu ando de moto e eu já andei de moto, na verdade, né? Hoje em dia não mais, mas já andei muito de moto na minha vida, e é gostoso aquilo. Só que as leis de trânsito, elas estão lá. Por exemplo, você não pode andar acima do limite de velocidade em uma rodovia. Por que que existe essa lei? Aí o que que o governo faz? Para limitar e para fazer com que você cumpra essa lei. Se você passar do limite de velocidade, chega uma multa na sua casa. Porque você transgrediu a lei de trânsito. O governo vai e põe vários radares, né? Aqueles fotossensor para tirar foto dos veículos que estão acima do limite de velocidade. E quando você passa nesse limite de velocidade, onde tem esses radares, chega uma multa para você. E o que normalmente as pessoas falam? Errado. É uma fábrica de multa. O governo está vivendo às custas das multas. E não é. As leis de... Não estou aqui defendendo o governo, tá? Por favor, me entenda. As leis de trânsito, por exemplo, elas não existem para dar dinheiro para o governo, mas elas existem para preservar a vida. Se você for ver mesmo aqui na Dutra, a Dutra, esse corredor Rio-São Paulo, já foi considerado como o corredor da morte, porque as pessoas infringiam muitas leis de trânsito. Agora não, como as leis elas evoluíram e a estrada também melhorou bastante, as coisas agora acontecem acidente, mas não mais na intensidade de antigamente. Por exemplo, a velocidade máxima permitida na Dutra é 110 km por hora. Se você passar disso, você corre o risco de, além de levar uma multa, você aumenta as probabilidades de acontecer um acidente fatal com você. Ou seja, o limite de velocidade ele está ali para dizer assim, ó, até aqui é uma segurança mínima que você tem. Se passar disso, essa segurança que já é mínima diminui mais ainda. A lei de trânsito existe para preservar a vida e evitar acidentes, não para ganhar dinheiro de multa. Só que as pessoas compreendem errado. As pessoas têm um pensamento deturpado acerca disso e reclamam porque tem radares. Lógico, tem que ter, porque mesmo com radar as pessoas ainda andam acima da velocidade, imagine 100. As pessoas iriam simplesmente se matar de tanto acelerar. Existem pessoas aí que andam em seus carros, né, modernos e possantes aí a 200 km por hora. Imagina um acidente numa situação dessa. Não escapa, irmão. Só se for um milagre de Deus muito grande para que haja sobrevivente numa situação como essa. Então, compreende como a lei de Deus foi algo dada para o homem, para que o homem cumprisse em amor a Deus, porque Deus deu essa lei para preservar a vida, assim como as leis do homem também são para preservar a vida. A lei do homem aqui no que diz respeito ao trânsito, né, principalmente, que é o exemplo que nós estamos usando aqui. Então, essa lei, ela existe para preservar a vida. Só que o ser humano começa a cumprir a lei só porque tem medo, por exemplo, na lei de trânsito, tem medo de multa.
Sabe, você tem que dobrar sempre pela... né, você não pode fazer ultrapassagem, você está andando aqui, né? Você não pode fazer ultrapassagem pela direita, tem que ser pela esquerda. Porque você tem que ver, né, quem que tá. Você tem que ultrapassar do lado da pessoa. Por quê? Porque desse lado aqui você não tem uma visão como você tem desse lado. Então, a pessoa vai fazer errado, pode acontecer acidente. Então, são coisas que o ser humano ele tem uma certa dificuldade em obedecer. E a lei de Deus não foi diferente. O ser humano, ao invés de compreender a lei como amor de Deus para o homem, cumprir a lei por obrigação. E não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você e eu cumpramos a sua vontade, vontade de Deus, voluntariamente por amor, sabendo que se eu estou vivendo na igreja e fazendo a vontade de Deus e não pecando, não é porque Deus quer que eu não peque, é porque Deus quer que eu viva em santidade, que eu preserve a minha vida, que eu tenha uma vida mais feliz, uma vida de maior aproximação de Deus e de maior harmonia. É isso que Deus quer. O nosso tópico 2, vamos correr, irmãos, porque estamos aí já caminhando para 30 minutos. Vamos para o nosso tópico 2, que fala a respeito do amor de Deus, né? Como mandamento, essa ação não é uma simples opção, mas uma ordem. O amor de Deus, como mandamento, não é uma simples opção. Não é opcional amar a Deus. Não é opcional amar o seu irmão. É mandamento. Eu comentei lá no início que amar não é uma questão de acaso. É muito normal, né, as pessoas dizerem que você não manda no coração porque alguém se apaixonou por outra pessoa, foi involuntariamente. Não, isso aconteceu porque a pessoa cultivou sentimentos e foi cultivando. E quando essas coisas acontecem, você está de maneira indireta alimentando o teu coração e falando para ele assim: olha, ame esta pessoa, goste desta pessoa. É isso que acontece. Você já viu as pessoas falando assim: eu aprendi a te amar? E é isso que tem que acontecer. Nós temos que aprender a amar o nosso próximo e principalmente a Deus. Amar a Deus é um mandamento. Sabe quando é que como que eu consigo amar a Deus? Aí você fala: irmão, mas como que eu vou amar a Deus? Como que isso é uma ordenança? Como que eu posso amar alguém porque ele mandou que eu amasse? Aí nós vamos entrar numa situação interessante. A vida foi dada por Deus. Você existe porque foi Deus que te mantém vivo. Esse mesmo Deus, ele se entregou por você. Esse mesmo Deus criou um mundo maravilhoso que o homem está destruindo, isso é bem certo. Está usando de maneira errada, mas ele criou esse mundo maravilhoso para o ser humano e colocou o ser humano para usufruir. Deus deu várias maneiras do homem sentir prazer, sentir alegria. Tudo isso Deus fez para que nós olhássemos para Ele e vivêssemos em amor e em felicidade. Porque Deus é tão maravilhoso que Ele não é egoísta. Ele ama tanto que Ele criou o homem para compartilhar o seu amor. É isso que Deus quer que eu e você vivamos intensamente. Amor, felicidade, alegria. Só que o ser humano ele tem dificuldades de compreender isso e quer ter uma vida a seu bel prazer. O amor de Deus ele é um mandamento porque é impossível o homem olhar para Deus e compreender e conhecê-lo e não amá-lo. O amor de Deus está muito condicionado ao conhecimento. Quando é que você começa a gostar de alguém? Sabe aquela pessoa que você olha para ela e você fala: nossa, não fui com a cara daquela pessoa, não fui com a cara de fulano. Quando você diz isso, mas quando você se aproxima da pessoa, aí é outra história. Aí você, nossa, eu tive uma impressão errada de você, você é gente fina, você é legal. Isso acontece. Isso aconteceu comigo. Um exemplo, quando eu conheci minha esposa, eu olhei para ela, eu conheci ela no serviço. Eu olhava para ela antes, né, de conhecê-la de fato, antes de manter alguma amizade com ela. Eu olhava para ela e achava ela chata, muito chata, porque no serviço, hierarquicamente, ela era superior a mim. Então ela sempre estava lá me dando pilha, chegando, pedindo uma coisa, pedindo outra, e eu tinha que fazer. E eu achava ela chatinha. Só que quando conheci eu percebi que não era isso. E hoje eu amo minha esposa, eu tenho uma filha linda. Estamos orando a Deus para que nos dê uma outra filha, um outro filho. E hoje eu amo. Por quê? Porque
eu olhei para ela e percebi que ela era uma pessoa que satisfazia ao que eu idealizei de uma mulher cristã, de uma mulher que serviria para ser minha esposa, que tinha os mesmos ideais, e eu escolhi amar, e hoje eu a amo, e amo de verdade, e amo como nunca amei nenhuma outra mulher que não fosse minha mãe. Óbvio, eu tô falando aqui do amor eros, do amor entre homem e mulher, entre casais, né? Na vida, eu amei, e eu amo. Você viu como é diferente a questão? Eu olho para a pessoa e eu escolho amar. É quando eu começo a olhar para a pessoa sem ficar procurando defeitos, mas procurando as qualidades. Sabe, aquela pessoa que você tem dificuldade de olhar para ela e de gostar dela e de se relacionar com ela porque você simplesmente olhou e pintou um preconceito. Mude de atitude. Olhe para ela com um olhar agora de conhecê-la. O amor ele vem pelo conhecimento. Isso eu estou falando de pessoa para pessoa. E de você para Deus, de mim para Deus também vem de conhecer a Deus. Como é que eu conheço a Deus? É através disso aqui, ó. Escrituras. Através das Escrituras. Você conhece a Deus através das Escrituras. Você conhece a Deus lendo as Escrituras e buscando a Deus. Você lê as Escrituras e você ora. Você lê as Escrituras, é Deus falando para você. Aí você ora, é você falando para Deus. Olha que coisa linda. Quando você lê as Escrituras, lê a Bíblia Sagrada, é Deus falando para você. E aí quando você ora, é você falando para Deus. E esse relacionamento de amor é lindo. E é isso que Ele quer que você faça. Quando você começar a fazer isso, esse exercício acontecer em sua vida e for uma sistemática, você vai amar a Deus. Se é que você já não o ama, se é que você tem dúvidas a respeito do amor de Deus por você e pela sua vida. Para amar Deus é preciso conhecê-lo. Para amar o próximo é preciso conhecê-lo. Nas palavras do salmista Davi, a nossa alma, ela anseia por Deus, sabe? Salmos 42, e versículo 1 fala, vamos ler, Salmos, vamos abrir aqui, Salmos, Deus seja louvado, Salmos 42, é um texto bastante conhecido, e versículo 1 fala assim: assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Sabe, conhecer a Deus, amar a Deus e querer Deus, é isso, é respirar Deus, é estar com sede de Deus, é querer Deus. E para isso, para eu ter essa sede de Deus, conhecer Deus, eu preciso ler as Escrituras e orar e buscá-lo. E aí a minha alma vai ficar sedenta por Deus. E quanto mais sedento por Deus eu ficar, mais eu busco. E quanto mais eu busco, mais eu conheço. E quanto mais eu conheço, mais eu o amo. Isso é o amor de Deus. Partindo aqui para o terceiro ponto, o amor ao próximo. Esta parte aqui ela é complicadinha, porque amar o próximo não é fácil. Né? Amar aqueles que nos amam é fácil, agora amar o próximo no qual eu não conheço, aí a história muda. Aí é complicadinho, mas com Deus, e quem tem o amor de Deus na vida, e quem já conhece a Deus, isso aí, ó, é uma maravilha de se fazer e é gostoso você viver em comunhão com o próximo. O mandamento fala: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Marcos 12:31. Nós lemos. Amarás o próximo como a ti mesmo. O que deve mover a nossa vida? O que nos deve fazer funcionar? É o amor. É o amor. Sabe, quando eu amo o próximo, eu quero sempre o melhor dele. Eu quero sempre o melhor para o meu próximo. E querer o melhor para o próximo é querer vê-lo bem. É não desejar coisas ruins para o meu próximo. É tratar o meu próximo como alguém da minha família. Sabe a parábola do bom samaritano? O que acontece? O judeu estava caminhando. O judeu estava caminhando por um caminho perigoso. De repente foi assaltado, tomaram tudo que ele tinha e daí bateram nele e ele ficou quase morto, diz as escrituras. Quase morto, o camarada quase morreu.
que acontece? Passa um sacerdote, alguém, religioso, olha para aquele cara ensanguentado no chão, aquele judeu ali, diz, deixa para lá, deve estar bêbado, e vai embora. Novamente passa um levita, agora alguém também ligado ao templo, olha para aquele camarada, nossa, jogado no chão, ensanguentado, é um bêbado, deixa lá, e passa longe. Mas aí vem um samaritano, um camarada que historicamente é como digamos que fosse Brasil e Argentina, né? Você vê lá um argentino no chão, né? Digamos assim. Você vê aquele camarada no chão, né? E o samaritano viu. Ele foi lá e o ajudou. Pagou tudo. E ainda disse assim, ó. Levou para uma hospedaria e falou assim, olha, deixa esse camarada aí se recuperando. Tudo que precisar, eu tô deixando um dinheiro aqui para bancar ele. E se gastar além do que tem aí, eu vou voltar aqui e eu acerto. Isso é amar o próximo. Amar o próximo é ajudar aquelas pessoas que não têm nada para te oferecer de volta. Sabe? É você ajudar alguém sem precisar falar que ajudou. Sem precisar, se sentir orgulhoso e sair falando para todo mundo que você ajudou para dizer que você é um bom moço. Amar o próximo é dar com esta mão e esta não vê. É você ajudar sem que ninguém perceba. É uma das atitudes. Isso é obra, mas você tem esse tipo de obra quando você ama, quando você gosta. O amor, ele se transforma em serviço. Se você diz que ama o próximo só da boca para fora e não faz absolutamente nada por ele, é incapaz, inclusive, pregar o evangelho para o teu próximo que talvez não seja da igreja, você tem alguns quesitos aí que precisa ser ajustado em sua vida. Amar o próximo é algo essencial. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento é amar o próximo. Se você tem dificuldade de amar o teu próximo, de amar aquela pessoa que você não conhece de fato, olhe para ela e tente encontrar nela o sacrifício de Jesus, porque Jesus morreu não apenas por você, mas pelo teu próximo, mesmo que o teu próximo seja alguém que te persiga e que te faça ser humilhado. Ele é teu próximo e você deve amar ele. Jesus falou assim, se vocês amarem, falando para os fariseus, se vocês amarem apenas, falando para os seus seguidores, se vocês amarem apenas aqueles que amam vocês, que diferencial tem nisso? Que coisa especial tem nisso? Algo especial existe quando você ama os que te odeiam, quando você ama aqueles que te perseguem. Foi isso que Jesus fez. Jesus morreu por toda a humanidade e a humanidade não está nem aí para Jesus. É um ou outro que está se voltando para Jesus. Mas ele morreu por todos. E é vontade de Deus, está lá escrito, se eu não me engano, em Timóteo, que toda a carne se salve. Jesus morreu por todos, só que nem todos irão compreender isso e irão aceitar esse sacrifício de Jesus. Quarto ponto. Um grande desafio, amar como Cristo amou, e aí nós temos a ajuda do Espírito Santo para isso, porque não é fácil. Devemos amar as pessoas com a mesma intensidade que ele nos amou. João, capítulo 15, versículo 12, diz assim. Vamos lá. João, já está encerrando. Capítulo de número 15... E versículo 12 diz assim: O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E Jesus, ele deu a vida por nós. Então nós temos que dar nossa vida pelo nosso próximo. Talvez eu não precise morrer pelo próximo, mas eu preciso ajudar o próximo como se fosse a mim mesmo, como se fosse a meu irmão. É isso que eu e você temos que fazer. Porque o que deve mover a nossa vida é o amor. Amar é, antes de tudo, doar-se. Amar é você se dar, é você se entregar por alguma causa. Você já viu aquelas pessoas que você olha, é algo de Deus ali. A pessoa, ela cria uma ONG, cria algumas coisas para ajudar pessoas carentes e elas vivem aquilo. Isso é sentimento de amor. A pessoa olha para aquilo e faz porque ama. Isso é amor de Deus que está naquele coração. Pode ser que não tenha um amor salvífico aí, mas Deus está trabalhando, está agindo ali. E Ele quer que eu e você também tenhamos esse amor. Fala amor salvífico, eu estou me referindo à fé salvífica, tá? Não amor em si. Então, dá para entender que Jesus, ele se deu por nós. Então, o amor ele é baseado em doação ou em ação. Eu amo, eu ajo.
Eu não tenho como amar uma pessoa sem agir em favor desse amor, né? Que demonstre esse amor, né? É, é, e Jesus, um trecho aqui interessante da nossa revista fala: ele não quis saber se nós o aceitamos ou não, apenas caminhou em direção ao Calvário. Ou seja, Jesus, ele não estava preocupado se iríamos aceitá-lo, se iríamos amá-lo, mas ele fez por nós. Isso é o que eu já falei antes. Amar envolve você fazer sem esperar troca, sem esperar retorno. Amar é isso. Isso é o amor que nós chamamos amor ágape, o amor de Deus. É o amor que Deus faz brotar em seu coração. É o amor que o Espírito de Deus pode fazer com que você tenha. Sabe, meu irmão, minha irmã, prezado adolescente, você está numa idade de descobertas e de paixões. Mas saiba que amar é uma escolha. Procure amar o teu próximo. Procure fazer boas escolhas. Em relação à tua vida sentimental, procure escolher amar alguém no tempo certo. Talvez não seja esse o momento, mas no tempo certo, procure amar alguém que tenha as características de Cristo, que também te ame em Cristo. Que Deus em Cristo continue abençoando a todos vocês, a todos nós. Aguardo você na nossa próxima aula. Iremos na próxima aula para a lição de número 6 e já vou aqui adiantar o nosso próximo tema, né? Se Deus assim permitir, obviamente, estaremos estudando a respeito da crucificação de Jesus e eu garanto que você irá amar cada vez mais esse Jesus quando conhecer maiores detalhes a respeito da crucificação do Salvador. Então, fiquem todos com Deus, bons estudos, ponham em prática que a vida de vocês será sempre muito abençoada. Fica com Deus.